Fala bacana, beleza? Bora dar sequência aí nas aulas de RabbitMQ. Vou mostrar para vocês hoje o Dead Letter. A ideia dele é você interromper o message loop, né? O que acontece quando a mensagem começa a dar um try catch, você devolve ela para a fila, reprocessa, dá um try catch novamente e a mensagem acaba ficando em loop no teu processo, né? Então imagine lá que eu produzi, bateu na exchange depois na fila, eu fiz um processo, fui persistir no banco, enfim, deu algum problema no metadado, algum problema na entidade. Aí você vai lá e dá um NAC com requeue, né? Então você devolve a mensagem para a fila. Aí nisso você vai consumi-la novamente e por algum problema na entidade, algum atributo indevido, ela vai dar erro, você vai devolver para a fila e vai ficar nesse vai e volta o tempo todo fazendo um loop com a mensagem. Você não sabe se você confirma e descarta, porque você não consegue persistir, ou se você deixa no loop, que é totalmente inviável, ainda mais para o seu workload, pode acabar aumentando CPU, memória, e você vai ficar preocupado aí com o que está acontecendo, você não vai entender, vai ver a fila lá com a mensagem presa e o tempo todo o processamento fazendo loop com a mensagem. Qual que é o ideal? Qual que é o desenho bacana? É esse tipo de erro você tratar com estratégia de dead letter. A mensagem vai bater no consumidor, você identificou o erro, você vai rejeitar a mensagem e ela vai bater no exchange de dead letter e vai ser persistida em uma fila para análise posterior, né? Então deu erro, aquela mensagem você não consegue tratá-la, ao invés de você devolver para a fila, você coloca numa fila de staging lá, parada, justamente para você fazer uma análise posterior, tá? Você também pode fazer uma contagem, tá? Toda vez que ela é rejeitada, aquele contador ali no header do XDEF, ele é incrementado. Então você também pode fazer uma estratégia do tipo, tentei processar 3 vezes, não consegui, eu devolvo para a fila. Aí para isso você coloca um consumidor na dead letter, onde ela analisa esse XDEF, esse header, tá? E movimenta para a fila, para o exchange novamente, então ele entra para o reprocesso, até que a contagem chegue no limite, você faça uma análise manual. Você também pode instalar o Shovel, que é um plugin do Rabbit, para fazer pela própria tela de administração do RabbitMQ o movimento de mensagens entre filas, tá? Eu vou rodar aqui o processo, que o objetivo desse vídeo é mostrar como vocês vocês podem fazer a configuração aí do dead letter, tá? Então eu rodei lá o RabbitMQ, esse código aqui é de um consumidor simples, tá? Onde eu tenho vários itens aqui que já expliquei nos outros vídeos da série, sobre Perfect, Declare, Consume, tá? Basic Consume, inclusive o Acknowledge, tá? O NAC também, o No Acknowledge, você confirmar e não confirmar o processamento, tá legal? Então se der erro aqui nesse caso, ele vai dar NAC, eu vou devolver para a fila, ele vai processar, vai dar erro de novo, vou devolver para a fila e ele fica nesse loop o tempo todo, porque não tem nenhuma estratégia aqui de erro, né, de tratamento de mensagem. O dead letter é uma das estratégias, existem várias estratégias, mas a mais comum é essa do dead letter, tá? Então eu vou entrar aqui no Manager, só para a gente ver, ó, tá zeradinho, não tem nada, né? Como eu faço sempre para vocês aí, fazendo passo a passo, mostrando para vocês como configurar e como avançar aqui nos temas. Bacana. Vou rodar aqui a aplicação do jeitinho que tá, padrão, só para a gente vê-la funcionando, né? Depois a gente altera o código para fazer uma invalidação da entidade ou da mensagem, para dar um exception, ver a mensagem em loop e na sequência eu vou configurar o dead letter aqui com vocês, para vocês verem a mensagem indo para a stage, né? Parando lá numa fila para análise posterior. Aí, como eu falei, vocês podem ligar o Shovel, que é um plugin do RabbitMQ para mover manualmente a mensagem, ou ligar um consumer que verifica o header xCount. Chegou a 3 tentativas, não adianta ficar jogando isso na fila a mais. Então ele vai lá, joga numa outra fila, ou loga num banco, enfim. Aí é da sua estratégia, da sua arquitetura, como você quer fazer. Então bacana, a fila está zerada, né? Zeradinho, está rodando a aplicação. Então tenho lá o consumidor simples, né? Então vou aqui, eu posso fazer um post para lá, aqui jogar um payload, ó. Vou fazer um publish ali, ó, na mensagem, na fila, bacana. E aí eu tenho o consumidor lá simples, né? Processando a mensagem. Vou processar novamente, mandei, tá lá, ó, bacana. Tudo que eu escrever aqui eu publico e o consumidor vai consumir e mostrar na tela. Passo a passo bem simples. Bacana. Agora vamos dar um erro na mensagem, justamente para a gente ver o pacote em loop, né? Bate na fila, volta, bate na fila e volta, que é justamente para a gente representar esse problema. Então vou fazer um parse aqui da mensagem
o conteúdo da mensagem, que é uma string, né? Vou converter ela aqui para inteiro. Então, se vier um valor onde não é possível essa conversão, ele vai dar um exception e vai cair lá no item lá embaixo, que é o NAC. Aí eu vou dar a não confirmação, a mensagem volta para a fila e eu fico nesse loop o tempo todo. Vejam só, vou mandar uma mensagem aqui, ó. Primeiro eu vou mandar um texto normal, um número, desculpa. Lá ele fez o parser, rodou. Vou mandar mais um outro número, 456, funcionou. Agora se eu mandar uma sequência de caracteres, a letra A, por exemplo, ó, ele não consegue converter e dar input string. E por que ele está imprimindo esse monte de mensagem? Porque a mensagem vai para a fila, volta, dá erro, aí você devolve para a fila e fica nesse loop o tempo todo. Tá? Ó, se eu parar aqui o breakpoint, a mensagem de erro. Vou rodar de novo. E está o tempo todo aqui parado. Ó. Indo para erro, porque eu não consigo fazer a conversão, volta para a fila, eu fico nesse loop, né? Então vocês viram lá que o unNAC message fica sempre para 1, porque ele não consegue também confirmar, dar conta. Então seu flow parou, né? Justamente você está com um problema de message loop. A mensagem foi publicada certinho, o consumidor consumiu, deu erro, ele voltou a mensagem para a fila e fica nesse loop o tempo todo. Então a gente precisa definir uma estratégia aqui de fluxo alternativo, que é justamente a dead ladder no nosso caso, tá? Primeira alteração, tem um parâmetro true aqui no final, a gente vai colocar ele para false, que é justamente o parâmetro que define que qualquer erro que tiver eu vou devolver para a fila, tá? Mas fazer isso aqui sem fazer estratégia de dead ladder é um problema, porque ele faz o basic NAC, fala assim para a mensagem, ó, eu não processei essa mensagem, mas eu também não vou devolver para a fila. Então, dessa forma, toda mensagem que der erro, você vai perder, né? Então, vai aquela questão também de eu não tenho fluxo de exceção, eu estou dizendo que o fluxo termina aqui, ó. Pode tirar esse item da fila e eu não vou fazer requeue. Então, quando esse último parâmetro está para false, basicamente, a sua mensagem vai ser descartada, né? Então, no exception, você não conseguiu processar a regra de negócio, você dá um NAC com requeue false, ele vai lá e tira da fila e sua mensagem é descartada, tá? Mas a gente não quer descartar, a gente quer simplesmente pegar a mensagem e colocar ela numa fila de stage, uma fila de aguardo de análise manual. Então vou aqui definir a minha estratégia. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar o exchange, justamente ele vai analisar a mensagem, né, e direcionar para a fila correta, para a nossa fila de dead ladder, tá? Defini aqui no exchange, agora declarei a fila de dead ladder. E agora eu vou fazer o bind do exchange com a fila, conforme eu mostrei nos vídeos anteriores aí a função do bind, que é justamente definir essas rotas e essas configurações para ligar a uma exchange a uma fila. Bacana. Então tenho lá, declarei exchange, a fila e o bind. Então dead ladder, a estrutura toda do dead ladder está definida. Agora vou definir um dicionário onde eu coloco um cabeçalho especial. E ele vai entrar como argumento da declaração da nossa fila padrão, que é task queue, tá? Dessa forma, toda vez que acontecer uma necessidade, uma rejeição da mensagem, ao invés dele descartar, como a gente viu ali embaixo, que vai fazer com que a mensagem se perca, ele vai pegar essa mensagem e entregar para o exchange, para o exchange colocar na fila de dead ladder, conforme a estratégia definida ali no dead ladder exchange, beleza? Nesse header aí do argumento. Então bacana, é só isso, tá? Definir a estrutura da fila, que é exchange, declare, queue, declare e bind. Depois um cabeçalho do dead ladder e joga ele como argumento. Então tem lá, ó, a mensagem A ainda está aqui, né? Bacana. Então se eu rodar o console, ele ao invés de ficar em loop, ele tem que entregar essa mensagem para a fila de dead ladder. Tá legal? Tá vendo aqui, ó, DLX, ó, mostra que tem uma estratégia definida, dead ladder, dead ladder exchange, tá? Então existe uma estratégia de dead ladder definida para essa fila. Bacana. Vou publicar aqui, 2. Legal, fez o parser, imprimiu certinho, porque ele consegue fazer o parser de valores numéricos, ó, bacana. Vou colocar mais um valor numérico. Agora eu vou colocar caractere. Já tem que dar erro, né?
não vai conseguir fazer esse parse. Cai na exception. Bacana. Agora eu não vou fazer o requeue, né? Vou basicamente descartar, mas como tem uma estratégia definida, a mensagem tem que ir para o dead letter. Deixa eu abrir aqui também as filas. Ó, mensagem está na task queue. Quando eu sair desse processo, a mensagem vai para a dead letter automaticamente. Ó. Bacana, tá lá. Legal, né? Aí dessa forma você consegue liberar a fila de mensagens com problema e fazer uma análise posterior. Aí essa análise posterior você pode retentar de acordo com o Xcount, né? Que cada vez que você rejeita, ele vai incrementando o contador. Aí você fala, já chegou a 5, chegou a 3, eu não quero tentar mais. Aí eu vou fazer um login no MongoDB, enfim. Aí é a sua estratégia que você vai seguir no teu flow, tá? Mas é bacana que você tenha essa oportunidade de separar o que está dando errado, o que tem problema, para uma análise posterior. Então, bacana, ó. 1, 2, legal. Vou colocar uma mensagem com problema, ó. Veja que agora ele não tem aquela repetição de input string informando que está no formato incorreto, né? Vou colocar o número novamente, ó. Processa direitinho. E a contagem ali, o contador de dead letter que tá 2 agora, vou colocar uma mensagem inválida, que ele não consegue fazer o parse, o contador vai para 3 e o fluxo fica normal, beleza? Isso aí, galera, muito obrigado, sigam o canal, continue divulgando, quem quiser apoiar mais ainda é só ir no QR Code ou abrandãol.com.br e lá e dar um apoio, beleza? Se inscreva, um grande abraço.